Bom dia a todos, prazer estar convosco, revê-los. Que bom que nós estamos aqui para juntos adorarmos Jesus. Aliás, Ele está presente, amém? Graças a Deus. Para você que nos acompanha de casa, seja bem-vindo. Nós somos os adventistas de Vila Americana e nós queremos saudar a você que nos acompanha pelas redes com a graça e a paz do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Fique conosco, adorando e celebrando a Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, e que também é o Senhor do sábado, tá bom? Que Deus te abençoe aí onde você estiver. Sem mais delongas, abra a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, no verso 18. Deuteronômio é no Primeiro Testamento. Deuteronômio faz parte do Pentateuco. Deuteronômio faz parte da Torá. E hoje nós queremos refletir em um tema que para algumas pessoas, dá para dizer assim, ele é um tanto espinhoso. Dá para dizer assim, Davi, que é um tema que quando ele é abordado, algumas pessoas elas podem cair na vala comum do preconceito, ou elas podem se sentir um pouco cutucadas, buriladas, porque esta temática mexe, sabe, com o seu coração, com aquilo que elas são interiormente, tá bom? Você vai entender que o que temos para tratar hoje aqui mexe realmente com as pessoas, tá? Nós temos como pauta hoje, no sábado da mordomia, uma mensagem, uma reflexão subordinada ao seguinte tema: prosperidade bíblica. E para tanto, nós queremos ler aquilo que está, como você bem abriu, em Deuteronômio 8, verso 18. Encontrou? Amém? Tá bom, diz assim o texto. As versões são diferentes, tá, pessoal? Mas a ideia e o contexto é o mesmo. Na minha versão diz assim: lembre-se do Senhor, o teu Deus, porque é Ele que te dá força para que adquira riquezas, para confirmar a aliança dele, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Olha que interessante. Lembre-se do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas. Prosperidade bíblica. Quero começar aqui fazendo uma pergunta. E você precisa ser sincero. Não dá para esconder o sim ou não à pergunta que será posta agora. Quem aqui gosta de dinheiro e das coisas que ele pode trazer? Não é unanimidade, eu acho que tem algumas pessoas que não gostam. Então eu vou repetir a pergunta para a gente ter a dosimetria ideal. Vou retomar. Quantos aqui gostam de dinheiro e das coisas que o dinheiro pode proporcionar a nós? Tá bom, você não gosta, convicto. Dê o seu para mim ao dia 5, quando receber o seu salário. Eu gosto. Tá bom? Eu não tenho medo disso aí. Tá? Agora, você sabe que quando a prosperidade, quando o dinheiro, sabe, quando os recursos, quando a finança, ela é posta, ela é colocada, Vera, na mesa para a discussão, não é? Para o debate, como eu já falei anteriormente, algumas pessoas se sentem desconfortáveis. Passa para nós. E quando esse tema ele é levantado, consegue passar para mim aí em cima, filhinho? Isso, obrigado. Quando nós abordamos o tema dinheiro, o tema finanças, existem duas grandes macrovisões sob as quais esse tema é visto pelas pessoas. E aí você já conhece a teologia da prosperidade, nós vamos falar sobre ela. Mas existe uma outra corrente também de ideia, Carol, que no que concerne aos recursos, à vida financeira, ela também é muito difundida por aí. É aquilo que eu chamo de teologia da miséria. Aquela ideia que diz assim, olha, se você tem recursos, certamente você vai se perder. Se você tem muito dinheiro,
isto é um sinal de que você não tem muita conexão com Deus. Se você não é muito pobre, isto pode ser um grande indicativo que você é uma pessoa muito espiritual. Sabe por quê? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico adentrar no reino dos céus. Se usa até um texto para justificar essa ideia. Então, a teologia da miséria, ela propõe que se você tem recursos financeiros, isso não é muito bom para você, não. A teologia da miséria, ela propõe que se você tem uma vida financeira bastante larga, expandida, agradável, não é boa, confortável, olha, eu quero dizer a você que a pobreza, ela de fato é um sinônimo de pessoas que são mais consagradas a Deus. Aliás, ter recursos financeiros, ter bens na vida, olha, isto aí, em realidade, pode fazer com que você não tenha a sensação de que você precisa de Deus. Então, se você tem recursos, não é? Isto pode dificultar a tua e a nossa espiritualidade e o nosso senso de necessidade do transcendente, do espiritual, do eterno. Isso é o que defende a teologia da miséria, a teologia da pobreza, sabe? Aliás, chegam a dizer que uma pessoa que é rica, em hipótese alguma, pode ser humilde. Não, se você tem dinheiro, você não pode ser humilde. Mas o contrário de riqueza não é presunção, não, o contrário de riqueza é pobreza. Então, se uma pessoa ela não é rica, ela vai ser pobre. E o fato dela ser rica não diz que ela não pode ser humilde. Existem muitas pessoas pobres que não são humildes. E existem muitas pessoas ricas que têm muita humildade. Concorda comigo, sim ou não? É claro que sim. Este é o extremo. Aquele que diz que quanto mais pobre, mais santo. Quanto mais pobre, mais perto de Deus. Quanto menos tem, mais fácil será você ser salvo, porque Jesus veio para os pobres e oprimidos. Essa é a ideia, tá bom? Da teologia da miséria. Em outro extremo, também não saudável, também não bíblico, nós temos a teologia da prosperidade, que diz que os pobres, em realidade, eles são desprovidos da bênção de Deus. Em outras palavras, se você é pobre, você não é abençoado. Ou seja, para que você de fato demonstre aos outros que a bênção de Deus está sobre a sua vida, você precisa de fato ter grana, ter um carro do ano, morar no melhor bairro, morar no melhor bairro e no melhor bairro na melhor casa. Você precisa, quando pega o extrato no aplicativo, não é mais de papel lá na boca do caixa, né? Agora é o aplicativo. Quando você abre o aplicativo, não pode ter saldo negativo, não. Ele tem que estar positivo, alguns milhares de reais. Então, você é uma pessoa abençoada por Deus. É isso que diz a teologia da prosperidade. Ela diz que riqueza é o sinal da aprovação e é o sinal divino sobre a sua vida. Veja, não é um sinal, é o sinal da bênção de Deus sobre a vida da Claudinha, sobre a vida do Tiago, sobre a vida do Guilherme e assim sucessivamente. Ou seja, a ideia é, por um lado, é pobre, é abençoado, é homem de Deus, é mulher de Deus, está sempre na prova, está sempre na luta, está sempre na trincheira, está sempre ali na vida da dificuldade. Isso aí é a pessoa de Deus. Esse negócio de dinheiro é do diabo. Aí o outro, não. Quem não tem é porque, na verdade, é um amaldiçoado. O abençoado é aquele que tem, aquele que pode comprar, aquele que não vê preço, aquele que não fica olhando o bilhete da oferta da semana para ir naquele supermercado. Esse que não precisa fazer isso, esse é abençoado por Deus. Então você veja, há uma distorção no que concerne a visão bíblica quando esses dois extremos são colocados como verdade. Agora,
Passa para nós. Eu tenho aqui duas perguntas. Uma para os teólogos da miséria e uma para os teólogos da prosperidade. Pois bem, a pergunta que eu faço para eles é: se o dinheiro resulta de fato em perdição das pessoas, por que o diabo não faz com que todas as pessoas fiquem ricas? É uma pergunta. Se o dinheiro de fato faz mal para a salvação da Daiane, ou seja, se a Daiane com dinheiro será uma perdida, será uma pessoa que não será salva, será uma pessoa que estará a caminho das trevas, porque o diabo, que quer que a Daiane se perca, ele não faz o seguinte: ele larga lá, ele dá um jeito de enviar 1 milhão, nem é tanto dinheiro mais 1 milhão, mas uns 2 ou 5 milhões lá no colo da Daiane para que ela se perca. Por que o diabo não faz isso? Se o dinheiro faz com que as pessoas se percam. Em outro extremo, por quê? Porque, bom, se ter dinheiro é o sinal da bênção de Deus, todos os que não têm muito, então, estão debaixo da maldição de Deus, é isso? Perceba, para os que defendem a miséria como santidade, eu pergunto: por que o diabo, que quer que todos se percam, não faz com que todos fiquem ricos para que todos se percam? Isso eu pergunto para os que gostam da miséria. E para aqueles que gostam da luxúria, da prosperidade, aqueles que gostam de iate, tá entendendo? Da prosperidade, eu pergunto: bom, então quer dizer que todo mundo que não tem isso está debaixo da maldição de Deus? Então todos os apóstolos foram amaldiçoados, né? Porque nenhum deles tinha muitos recursos. Você entende o que eu quero dizer? Os extremos são nocivos, mas eu tenho um panorama bíblico para te dar sobre o assunto. Passa para nós, por gentileza. E você nunca mais vai comer na mão de nenhum teólogo da miséria, de nenhum profeta do caos, de nenhuma mensagem distorcida que não esteja na palavra, e você também não vai acreditar nessa falsa teologia que diz que quando você vem para Jesus, você é pobre e fica rico. Quando você é empregado, vira patrão. Você anda de Fusca, passar a andar de Mercedes ou BMW, ou o que quer que seja. Não acredite em nenhum desses dois extremos, mas você deve acreditar na Bíblia. Aliás, ela diz assim: crede no vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e vocês vão empobrecer. Já tem um sinal aí. Veja, quero colocar aqui uma pergunta, vamos refletir. Segundo a Bíblia, quem é o dono de todas as coisas? Quem é? Quem é? Então, Deus é o dono da tua vida e da minha. Deus é o dono dos recursos que existem no mundo inteiro. Você olha paisagens bonitas como no Nordeste. Você olha as cataratas lá em Foz do Iguaçu. Você olha tudo aquilo que há de belo no mundo. Você olha toda para a riqueza natural que existe na humanidade e também no universo. Você pensa nos poços de petróleo. Você pensa no minério que existe no Brasil. Todos os recursos naturais, todos os recursos financeiros e, para além disso, toda a nossa vida, tudo que nós temos, tudo que nós adquirimos, o nosso próprio corpo, a nossa mente, as nossas conexões sociais, em realidade não existe nada no mundo que não seja de Deus. Deus é o dono de tudo que existe. Sabia disso? Deus é o dono de todas as coisas. Aliás, ele também diz que ele é o dono do ouro e da prata, segundo o que consta em Ageu 2:8. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Então nós já sabemos que Deus não é pobre. E que Deus também não é um apologeta da pobreza. Deus não faz uma defesa em relação à pobreza, não. Deus pode sim fazer uma apologia, uma defesa, para que sejamos humildes. Mas pobreza e humildade também não são sinônimos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a Bíblia diz que Deus é o dono de todas as coisas. E o texto que nós lemos, agora ele entra, o texto que nós lemos, ele diz o quê? Ele diz assim: olha, lembre-se do Senhor. Aí cabe aqui uma pergunta para o texto: por que eu devo me lembrar do Senhor? Ora, aqui temos a resposta: porque é Ele quem te dá força para que você adquira riquezas. Por que
Se Deus não quer que prosperemos, por que que a Bíblia diz que é Deus que nos dá força para que a gente conquiste as coisas aqui no plano material? E não somente no material, mas também as riquezas eternas. Se fosse algo ruim, por que que o texto não diz, olha, não se lembre dessas coisas, porque na verdade é o diabo que te dá forças para que você adquira riquezas. O texto não diz que é o diabo que nos dá forças para que a gente conquiste coisas. O texto diz que é Deus quem nos dá forças para que a gente progrida e prospere. Diz isso aqui, sim ou não? Sim ou não? Aqui não é a Igreja Universal, tá bom? É Bíblia. E você vai entender mais para frente. Veja, uma outra pergunta. Bom, então nós sabemos que Deus é o dono de tudo. Ele quer que os seus filhos lembrem dele para prosperarem. Você já entende o caminho pelo qual nós estamos percorrendo. Agora, tem um outro texto que está lá em João 10:10, que o texto traz o seguinte dispositivo. Ele fala assim: o diabo, o vosso adversário, ô Guilherme, ele veio senão para matar, roubar e... Façamos um exercício, ô Davi. Se Deus é o dono de todas as coisas, se é Deus, na sua palavra, que diz para lembrarmos dele, porque ele é quem nos dá força para que a gente consiga progredir na vida, ser abençoado e adquirir riquezas. E se a Bíblia diz que, na verdade, o diabo é um assassino e um ladrão, e ele quer nos roubar, isso também já é um indicativo. Aliás, eu quero também aqui trazer uma outra, eu quero abrir aqui uma janela dentro do tema, tá bom? Você sabe que a Regiane falou que nós temos que fazer o pôr do sol, isso é correto. A Regiane falou que nós temos que lembrar do sábado, isso é correto. E é claro que tem que ser assim, porque nós somos os adventistas do sétimo dia, amém? Nós somos os adventistas do sétimo dia que observam o dia separado por Deus para o nosso descanso e relacionamento interpessoal com Ele de forma mais ampla e também com a nossa família. Esse é o projeto de Deus. Mas eu quero dizer a você, dentro do tema da prosperidade e da bênção financeira, e das demais bênçãos também, obviamente, que Deus, Ele também, o mesmo Deus que é a favor do descanso, ei, preste atenção nisso, o mesmo Deus que nos manda separar um dia para Ele, nos manda trabalhar 6. Então, nós somos conhecidos como o povo que descansa no sétimo dia. Tá bom? Bíblico, irretocável, tem que ser assim. Mas nós também deveríamos ser o povo conhecido como sendo um povo trabalhador. Por quê? Porque Deus, Ele gosta do trabalho. Aliás, a Bíblia diz, olha, o meu pai trabalha até hoje. Exato. Então, sabe o que eu já percebi? Sinceramente, e aqui todos nós nos conhecemos, tá bom? Já há muitos anos, tá? Eu já disse coisa aqui nessa igreja que eu não digo em outras, porque aqui nós temos uma certa liberdade, tá bom? Nós somos irmãos que vivem na mesma casa. Aqui para nós, tem pessoas que não são abençoadas, mais abençoadas, porque elas não gostam de trabalhar. Esta é a pura verdade. As pessoas não gostam de trabalho, não gostam de acordar cedo, não gostam de dormir tarde, não gostam de se qualificar, não gostam que tenham um patrão, né, assim como eu tenho, né, não gostam que tenha alguém lá cobrando elas, sabe, dizendo o que elas têm que fazer ou não. Então elas preferem uma vida mais sossegada, mais tranquila, com algum tipo de benefício social ou auxílio, que é importante, mas a nossa vida não deveria ser baseada nisso. Existem pessoas, Davi, que é empresário, sabe disso, que não gostam de trabalhar. Esta é a verdade. São preguiçosos. Mas para estes, dentro do tema da bênção financeira, Deus tem algumas ideias para você, como, por exemplo, o mandamento que nos joga para o descanso sabático. Ele diz, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Tem gente que não trabalha 6, não trabalha 5, e olha, se trabalhar 3 ou 4 é muito. Olha para Deus e pergunta assim, por que eu não sou abençoado?
Por que eu não estou progredindo na minha vida em relação àquilo que eu consigo conquistar? Por que o Senhor não me abençoa? Como que Deus vai abençoar uma pessoa que trabalha 2 ou 3 dias na base do empurra, quando o mandamento diz que é para trabalhar 6 e descansar 1? Já está fora do padrão bíblico. Então, Deus gosta do trabalho. Como é que eu sei disso? Porque Deus chega para o preguiçoso, não é, Paulo? Deus chega para o preguiçoso, e isso está posto lá em Provérbios 6,6, depois você confere, as referências estão aqui, para você não achar que eu me transformei num discípulo do Macedo, eu trouxe aqui o texto bíblico, tá bom? Veja, vai ter com a formiga, você que não gosta de trabalhar. Eu te mandei trabalhar 6 dias, você não quer, aprenda. Como é que a formiga faz? Alguém já viu as formigas caminhando pelo pátio? Já viu? É ou não é? Tem as mais pequenas, tem umas formigas maiores, mas lá em Gravataí, na casa onde a gente tem pátio, tem um determinado tempo do ano que elas migram lá de uma árvore que tem lá, e elas vão em direção a um outro lugar, trazendo um monte de coisas nas costas, elas vão todas enfileiradas, são muito organizadas, e depois de um tempo, quando chega o inverno, elas somem. Elas se prepararam durante a parte que era possível, cabia preparação, e levaram para o futuro aquilo que seria importante. Mas há pessoas que não entendem isso, e vivem uma vida de preguiça, acordam às 10, param para o almoço. Depois do almoço tem aquela sesta até as 2h30. Depois dessa sesta tem que parar para assistir o Não Vale a Pena Ver de Novo, que agora eu acho que está reprisando A Viagem, que tem um tema espírita. Aí você para assistir. Logo depois já está na hora, aí já é 5 e pouca, 6 da tarde, está na hora de pensar em ou de repente lavar a roupa, ou de repente lavar o carro, ou fazer qualquer coisa, ou se não, preparar a janta. Logo depois da janta, está na hora do banho, ou antes, ou depois, eu não sei quando que é, mas aí, logo depois disso, depois do banho, já está quase na hora de dormir outra vez. Aí deita, liga uma série e adormece. Está esperando que Deus te abençoe assim? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas não somente isso, em relação ao trabalho, a Bíblia é mais dura ainda do que nos dizer para trabalhar 6. Alguns não gostam dessa ideia de trabalhar 6, mas a Bíblia diz que é 6, não é 3. Aí, se não quiser, a Bíblia já diz que você tem que aprender com a formiga, que gosta de trabalhar. Mas, no Novo Testamento, nós temos ainda uma ênfase maior. Diz assim, está escrito lá em 2 Tessalonicenses 3,10. Se você não quiser ler agora, ler depois, vai estar gravado também, não é? Diz assim, olha, quem não quiser trabalhar, também não coma. A palavra é minha? Claro que não. Agora veja, não somente isto. Quando é que toda a ideia do trabalho nasceu? Ora, no Éden. Com o suor do rosto comerás o teu? Diga, Deus gosta de trabalho. Outra vez, Deus gosta de trabalho. Amém. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos com o fruto do seu trabalho. E você sabia, há uma distorção aqui, muito clara também. Você sabia que Deus, Ele sabe que os recursos do mundo, na mão dos ímpios, não é producente para o seu reino, ao contrário, é contraproducente. Então, se Deus é dono de tudo, se Deus gosta do trabalho, se Deus diz para que você lembre dele para ser abençoado, e se Deus diz que, na verdade, o texto faz uma pergunta, isso está em Provérbios 17:16, a pergunta é, de que adianta o dinheiro na mão do tolo? Não adianta nada, não serve ao propósito que Deus tem para os recursos do mundo. Então, de que vale os recursos do mundo na mão do tolo? Agora eu quero passar essa parte para encerrarmos. Há um texto que fala assim,
que nós devemos buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, óbvio, e a sua justiça, porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O que é todas? O que é essa definição de todas as coisas? Bom, se todas e todos quer dizer o que eu imagino que seja, Deus tem muitas bênçãos em todas as áreas da tua vida para te entregar, se o reino de Deus for o teu foco principal. Deus tem bênçãos para a tua saúde, Deus tem bênçãos para a tua empresa, Deus tem bênçãos para o teu casamento. Isso é prosperidade bíblica. Deus tem bênçãos para a tua saúde, Deus tem bênçãos para você no seu trabalho, Deus tem bênçãos para você na sua família, Deus tem inúmeras bênçãos para nos oferecer. Mas no que concerne a isto, há uma frase que um pregador disse certa vez, e eu jamais esquecerei. Ele disse assim, olha, o tema também era dinheiro, era finança. Ele falou assim, ó, a questão do dinheiro na vida do crente é o seguinte. Ele estava sendo bem coloquial, né? bem usando um termo assim comum, uma linguagem não culta, não padrão. Ele disse assim, olha, faz o seguinte, coloca Jesus aqui e coloca o dinheiro aqui. Não é Jesus aqui e o dinheiro aqui. Entendeu? Tem que ser Jesus no coração e o dinheiro no bolso. Não pode ser Jesus em outra parte, qualquer outra, e os bens materiais aqui. Essa não é a ordem. O bem material não pode estar aqui. O bem material deve estar no seu devido lugar. E sabe de quem que deve ser esse lugar aqui na sua vida? Esse lugar aqui, sabe de quem que deve ser? Dele. No final das contas, eu quero dizer assim, quando você se envolve com o sonho de Deus, Deus se envolve com os teus sonhos. É isso que o texto diz. Buscai primeiro a mim, todo o resto eu cuido para você. É por isso que a palavra diz, aos seus Deus dá enquanto... É isso. Eu tenho algumas dicas para te dar antes de finalizarmos. Passa para nós. Se você quer ser abençoado por Deus, sabendo que Ele quer te abençoar, sabendo que o teu pai é rico, não pobre, então você pode desfrutar da casa, tá bom? Eu quero te dar algumas dicas. Primeira, faça de Deus seu sócio. Como que eu faço de Deus meu sócio? Existem alguns indicativos, mas tem um que não pode faltar. Deus te deu 90% da receita da tua vida, não 100%. Se você quiser tomar 100%, se você quiser, Deus nos deu 90% e disse, os outros 10% do 100% é meu. Se nós quisermos tomar o 10% que não é nosso, nós corremos o risco de ter os outros 90% tomado de nós. Da onde que isso veio? Ora, quando a gente dá dízimo, a Bíblia diz que por vossa causa eu vou repreender o devorador não pode lançar mão sobre os 90% se os 10% de Deus forem enviados. Esta é a verdade. Então, seja sócio de Deus. Número 2, crie uma reserva de emergência. Ei, esqueça a poupança. Esqueça. Agora, a ideia é outra. Invista no Tesouro Direto. Faça uma caixinha, o seu banco deve ter no aplicativo, faça uma caixinha, já viu os cofrinhos? Tem o cofrinho do PicPay, tem a caixinha do Nubank, tem o cofrinho do Itaú. Rende mais que a poupança. A poupança, deixar o dinheiro lá, você está, na verdade, empobrecendo e não levando para o futuro. Porque a inflação corrói o que aquele dinheiro na poupança pode comprar. Então, sai da poupança e coloque em algum cofrinho ou algum investimento que te pague uma rentabilidade a partir da taxa Selic ou qualquer outro indicador. O indicador que paga na poupança não é um bom negócio. Tenha uma reserva de emergência. Amém? A gente nunca sabe que crise virá. Então, tenha uma reserva de emergência. Uma outra coisa aqui, já estamos concluindo. Não compre o que não precisa
com dinheiro que não tem. Ou seja, cuidado com o cartão de crédito. Irmãs, quantos sapatos há? Quantos sapatos há? Comprou à vista ou no parcelado? E os homens também. Outro dia vocês sabem que no nosso chá de noivado, eu ganhei uma caixa de ferramentas do Davi. Uma caixa de ferramenta boa, boa. Tem tudo lá, martelo, alicate, tudo lá. Eu uso. Outro dia eu olhei para aquela caixa, a caixa já é outra. Não, eu tenho a primeira, mas eu tive que pôr uma segunda porque eu ganhei mais ferramentas e eu as uso, tá, pessoal? Aí eu abri minha caixa de ferramenta e pensei assim, agora eu preciso dessa, daquela outra. Essas que eu pensei são coisas que eu não vou usar, porque eu nem sei manusear direito. Quando esse pensamento veio para mim, eu pensei, isso é Satanás. Que quer que eu gaste o que eu não preciso. Não vou comprar, não comprei, está lá a mesma caixinha, as mesmas ferramentas. Sendo muito bem usadas, muito obrigado, aliás. Você sabe que, uma outra coisa, nós já estamos indo para o final. Me dá 5 minutos para acabar, sim ou não? Tá bom. Viva dentro do que você pode e não de aparências. O sujeito quer comprar um terno de 2.000, mas ganha 1,5 milha por mês. Não dá, pessoal. O cara quer andar num carro de 100 mil. E hoje, 100 mil é um quid, né? Você sabe. É o dinheiro acabando, perdendo valor. Quer 100 mil, quer pegar um carro de 100 mil. Só de IPVA é 4%. Estou errado, sim ou não? É 4%, né? Vai ter que pagar anualmente 4 barão para o governo. Para te dar uma estrada ruim, sem iluminação, tudo ruim. Quando chove, alaga. Mas você quer, se tem condição de 100 mil, compra, vai lá, seja feliz. Deus pode te abençoar para trazer pessoas para a igreja, para levar alguém para o hospital, ou para qualquer outra finalidade. Pode sim, mas quanto você ganha para investir 100 mil reais num carro? É proporcional? Se não é proporcional, não é de Deus para este momento da sua vida. Você já viu que a rede social é uma patifada, essa é a verdade. Porque lá todo mundo é feliz. Lá todo mundo é rico. Já viu? Lá todo mundo está bem vestido, né? Lá está todo mundo com maquiagem e com filtro. É ou não é verdade? Eu nem sei usar filtro na rede social, eu não sei mexer naquele negócio. Sabe? Mas há muitas pessoas boas, e já existem profissionais sendo pagos para quê? Para levar para os outros a vida dos outros, que na verdade é uma vida mentirosa. Quantos de vocês já viram a foto de uma pessoa na rede social e depois você encontrou a própria pessoa? Porque as pessoas querem viver de aparências. Se não tem, não queira aparentar ter algo que você não tem condição de ter. E nem usar o cartão de crédito para isso. Não há bênção financeira para pessoas que são desorganizadas. A desorganização financeira é uma porta por onde o diabo entra e te faz querer roubar a Deus, e roubar a Deus é coisa muito séria. A gente não ouve muito esse tipo de sermão na igreja, né? Mas é importante. Você sabe, invista no seu crescimento pessoal. Quantos livros você leu por ano? Esse ano você leu algum? Leu pelo menos a metade de um? Percebeu que eu te indico ler pelo menos um livro por ano, além da Bíblia, obviamente. As pessoas no mundo estão se tornando burras, sem medo de errar. Você já viu o padrão de música que se ouve no mundo? É sempre, a cadência é sempre 1 e 2. Tanta, tanta, tanta. É sempre, esses funk que tem por aí, é sempre 1 e 2. Não, a frequência é só 2 batidas. Eu não sei expressar, mas quando você ouve um funk, sabe, ou qualquer coisa assim, a batida e a letra é repetitiva. E quando você coloca uma música, não é, elaborada, com métrica, com boa letra,
com um bom arranjo instrumental, a maioria das pessoas acha que aquilo ali é música ruim. Elas gostam de ouvir só tantã, 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 só um AB, AB, um 2, um 2. Elas não têm condição de assimilar uma boa melodia, uma boa harmonia, elas não conseguem. Sabe por quê? Porque não leem, não estudam. Sim ou não? Eu não sou um ET aqui no mundo, né, pessoal? Veja, cuide da saúde, faça exercícios, meu Deus do céu. Nós somos o povo da Bíblia, nós somos adventistas do sétimo dia, e o descanso sabático tem a ver com saúde também, física e mental. Mas aqui, vamos ser sinceros outra vez, e eu estou nessa panela agora, tá, de pressão que vai ferver. Quantas vezes você prometeu começar a dieta na segunda-feira que vem? Já começou? Aqui, nós comemos gordura pra caramba, sal em demasia, açúcar de verdade, não dormimos bem, não tomamos água, não fazemos caminhada, não fazemos exercício nenhum, a gente não mexe o corpo, não movimenta. Aí depois vem pressão alta, vem obesidade, vem dor na coluna, vem problema no pé por causa da pisada que está torta, vem problema de hipertensão arterial. A gente olha para Deus e pede uma cura divina, algo da parte de Deus que nos resolva o problema. Ei, preste atenção nisso, a cura para as nossas doenças está aqui. Invista na sua vida espiritual. Acaba aqui, eu vou contar um testemunho. Eu me tornei um pregador itinerante em 2002. Lá em casa havia poucos recursos financeiros. Mas nós não éramos amaldiçoados, não pense assim. Eu via os pregadores bem vestidos, bem alinhados, terno, gravata. Estou usando menos gravata agora porque não cabe mais muito as minhas camisas no pescoço aqui. Eu preciso trocar as camisas. Preciso me converter, né, pessoal? Veja. Aí em 2002 me tornei um pregador itinerante, mas eu não tinha um terno. Não tinha um terno. Eu comecei a trabalhar num armazém. Eu estudava de manhã, trabalhava no armazém no turno inverso, um armazém de um amigo. Era ele a esposa, ele brigou com a esposa foi embora, ele me deixou cuidando do armazém durante a tarde, porque ele ia fazer as compras para repor o estoque. Eu recebia R$5 por tarde. Era pouco, né? Mas o meu sonho era comprar um terno para pregar. Os pregadores tinham terno, eu também precisaria ter um. Depois de alguns meses trabalhando e juntando sempre aqueles R$5 por tarde, me rendia 25 por semana, me rendia 100 por mês. Um terno naquela época custava em torno de uns R$600, R$700. Eu teria que trabalhar muito para conseguir um terno. Eu me propus, eu quero ser um pregador, e um pregador precisa de um terno. Quando eu estava mais ou menos ali nos R$100, R$200, juntando para comprar o terno, a nossa igreja lá em Gravataí, ela tinha se mudado de um espaço pequeno, sabe, que cabia umas 50 pessoas, e tinham comprado o terreno da frente, e no terreno da frente era uma cancha de bocha. E aí a igreja estava se reunindo dentro da cancha de bocha, e naquela época nós não tínhamos um projetor assim, era aquelas lâminas, sabe? Quem que é da antiga lembra, era uma lâmina que passava, lembra, né? Isso aí. Você já sabe a minha idade. Estragou a lâmina da igreja, aquela coisa que tinha lá, aquela coisa velha. Aí um dia eu fui para o culto, para a reunião, e eu só pensava, aí tinha pregadores lá com seu terno e gravata, e eu olhava para eles e pensava, quando eu for pregar, em breve eu vou ter o meu terno e minha gravata. Aí um abençoado de Deus foi lá e lançou a campanha do projetor. Foi lá. Ele disse assim, a igreja precisa de um projetor. Porque não dá para cantar hino, não dá para... Enfim, precisamos de um projetor. A era do projetor chegou. Se cada irmão der entre R$100 e R$150, a gente consegue
a gente consegue comprar o projetor. Eu falei, só pode ser o diabo que está mandando esse homem falar isso. Eu estava no vale da decisão. Ou eu compro o meu terno, ou eu dou para o projetor. O que vocês acham que eu fiz? Vocês me conhecem. Sabe o que aconteceu depois? Nada. Comecei de novo, só que eu quis adiantar o processo. Juntei ali uns R$100 novamente e fui para um brechó. Sabe? Brechó, né? Brechó de homem, lá na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Eu saí de Gravataí de ônibus, aí meu pai, a gente foi até a Cidade Baixa, porque lá tinha uns brechó de homem. Comprei a parte de cima de um terno. Só a parte de cima deu para comprar. Isso foi em 2002. Eu preguei aqui a primeira vez em 2004, aqui nesta igreja. Eu preguei aqui a primeira vez em 2004. Em 2004, meu primeiro sermão aqui, eu usava essa parte de cima desse casaco comprado no brechó. Tá bom. O fluxo continuou. E daí, aquele já não cabia mais. Tipo esse aqui, ó. Tá vendo? Tá curto já, tá pequeno. São coisas da vida. Aí eu estava já em outro emprego, e eu ainda não tinha um terno. Eu só tinha eu continuava sendo um pregador itinerante. Aí um terno continuava, o terno subiu, já estava custando uns R$700, R$800. Eu estou sentado na igreja, que ainda era naquele pavilhão, mas já tinha um projetor. Só que daí já tínhamos começado a construção da igreja. E eu já tinha juntado ali pelo menos mais uns R$200, R$300 na direção do terno que eu queria conquistar, já fazia uns 3 anos. Eu queria o terno, 3 anos, eu não conseguia. Quando eu tinha mais ou menos a metade do valor de um terno novo, estou sentado na igreja. Agora a campanha nova, é a campanha da janela. A campanha da janela. Eu estou sentado, lá, vem um homem de Deus com seu terno novo, sua gravata nova, eu sei o meu, e ele fala assim, pessoal, nós precisamos botar janelas na igreja, porque era só tampão de madeira, tinha que abrir e botar um pau para segurar. Cada janela, se dividirmos pelo número de irmãos, vai dar R$200 para cada irmão. Eu tinha 200. Tinha o sonho do terno. E a igreja precisava de uma janela. Você acha que eu fiz o quê? Enviei oferta para a janela. Sabe o que aconteceu depois? Você errou, aconteceu. Uma irmã muito simples da igreja. Muito simples. Irmã Regina, não esqueça. 3 filhos. Cortava o cabelo muito distante, porque ela não tinha dinheiro para ir no salão. Vida difícil, moravam em uma casa invadida, numa zona invadida lá em Gravataí, irmã da nossa igreja. Sapato marrom, meia vermelha, saia daqui até aqui floreada e uma camisa quadriculada. Óculos, cabelo sem pintar. E às vezes até buço por fazer. Eu lembro muito dela. Eu deixei lá os R$200. Um dia eu estou na reunião, depois de ter dado a oferta para a janela, as janelas já estavam sendo confeccionadas. Daqui a pouco a janela aparece lá. Um dia eu estou sentado no banco da igreja. Ela, quero falar com você depois do culto. Espera lá. Ela veio com uma sacola na mão. Sacola, não era uma sacola de grife, uma sacola parda. Ela me chamou e falou assim, olha, eu estava orando outro dia, e Deus me falou o seguinte, que eu tinha que enviar uma oferta para alguém. E aí, um dia eu estava passando na frente de uma loja de roupas, e outra vez eu senti aquela coisa, depois de ter orado, que Deus havia me mandado dar uma oferta para alguém. Para resumir, tá, pessoal? Porque isso me emociona muito.
Ela tirou de dentro da sacola parda um terno novinho. Eu usei durante mais 2 anos, troquei de emprego, consegui comprar um terno, etc, etc. A vida seguiu. Em 2006 eu preguei aqui usando esse terno. O que eu quero te dizer é, se você se envolver com o sonho de Deus, Deus se envolverá com os teus. Não há nada que você precisa, em nenhuma área da tua vida, que as mãos dos céus não estejam abertas para te conceder. Mas tem que ser fiel. Tem que fazer a sua parte. Porque quando a gente faz a nossa parte, Deus é fiel em fazer cumprir o que Ele prometeu na sua palavra. Ficaremos ricos para nós, para ostentarmos, não tem nada a ver sobre isso. Deus quer que os recursos do mundo estejam na sua mão, para que aquilo que Ele colocou na sua mão, você use para fazer o bem na vida de alguém. Isto é prosperidade bíblica. Amém? Vamos para um louvor final. Cadê o Alan? Está aí? Está aí. É a mensagem musical. Fala sobre o pastor que cuida das suas ovelhas e dá tudo o que elas precisam, desde que ela os obedeça.